Boa noite a todos, graça e paz. Querido, nós estamos num ambiente espiritual, amém? Você acredita nisso? Que nós estamos num ambiente espiritual? Amém. Eu vou falar uma realidade para vocês, querido. Essa semana foi uma semana para mim maravilhosa, em comunhão com Deus, devido a essa celebração, a este culto. E eu louvo a Deus por ter o privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus. Nós não falamos de qualquer assunto, não é qualquer assunto que nós vamos estar tratando aqui nesta noite, é a palavra de Deus. E nós vamos estar ministrando aquilo que Deus colocou no nosso coração para os filhos de Deus. Isso é muito importante. Mas que antes de eu começar a ministrar, eu estava em oração essa semana, buscando de Deus e agradecendo a Deus pela palavra. E o Senhor colocou algo no meu coração. Eu quero que aqui, como eu falei, nós estamos num ambiente espiritual. E cada um que ministra aqui sabe da responsabilidade que tem, que nós não podemos falar aquilo que sai da vontade do homem, tem que ser da vontade de Deus. Que é maravilhoso, querido, nós estamos expostos à presença do Senhor. Tem uma palavra de Deus para nós. Quero ser breve, porque muitas coisas estarão acontecendo aqui. O título da ministração é A Igreja Sem Paredes. A Igreja Sem Paredes. E o texto é Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Querido, nós sabemos que Jesus, ele veio enviado por Deus do céu para a terra com o propósito para nos levar novamente para Deus, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem, todos precisam da glória de Deus, todos precisam de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para se tornar filho de Deus e voltar para a morada eterna, para o seu lugar de origem. Foi para isso que Jesus veio. E nós, queridos, como recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não é bom você ser filho de Deus, servir a Jesus? Então nós temos uma responsabilidade, fazer com que as pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador venham a receber Jesus também, para que elas venham a ter mudança e transformação das suas vidas, como nós tivemos. É algo maravilhoso e tremendo para todos nós. Querido, quando a palavra aqui fala, a palavra evangelho, aqui no grego a palavra original é evangelho, que significa boas novas, boa notícia, boa mensagem. Não é bom você receber uma boa notícia? Pensa em um casal que não tem filho, recebe uma boa notícia: estamos grávidos. Meu, que notícia maravilhosa, não é verdade? Quando uma garota está namorando com um rapaz, aí o rapaz vai lá, leva aquele buquê de flor lindo, maravilhosa, e apresenta aquela aliança e diz: você quer casar comigo? Não é uma notícia linda, maravilhosa? Quando você almeja algo na sua vida, querido, uma conquista que você quer ter, uma compra de um carro, de uma casa, ou algo que você está buscando, aí você conquista aquilo e você vem dar notícia para a sua família. Não é uma boa notícia que eles vão receber da sua parte? Mas eu quero dizer para você que a melhor notícia que uma pessoa pode receber é quando eu e você falamos do amor de Jesus para ela. A melhor notícia que uma pessoa pode receber é quando eu falo: Jesus te ama. Eu tive muitas experiências essa semana, querido, com o evangelismo. Tem uma menina que estuda com a minha sobrinha, 14 anos de idade, está grávida. A minha irmã foi na escola buscar a minha sobrinha, conheceu a menina, trouxe lá para a casa da minha mãe, conversaram com a família da menina, fizeram um chá de bebê lá na casa da minha mãe para a menina, arrecadaram muitas coisas, estão ajudando ela. E ela é junto com um menino de 21 anos. Aconteceu uma situação que o menino perdeu o emprego, e o padrasto dessa menina mandou o rapaz para a rua. Esse garoto estava 2 dias na rua sem comer. Aí tem uma menina que trabalha com a minha mãe também, que era cristã.
está ajudando esta menina, veio conversar comigo na segunda-feira. Eu tinha que fazer um estudo de uma prova que eu vou fazer na faculdade. Então eu estava lá estudando e ela chegou para mim: pô, se eu trouxer ele aqui, você não conversa com ele para mim? Eu falo: traz ele aqui. Ele estava na rua, a menina conseguiu ligar para ele trouxe ele lá em casa. E eu fui lá conversar com ele, trouxe ele para dentro de casa. Querido, ele estava 2 dias sem comer. O que ele precisava naquele momento? De comida. Aí minha mãe, nós já preparamos uma comida para ele ali, alimentamos ele. Fiquei falando com ele acerca do amor de Jesus. Falei: nós estamos fazendo isso aqui porque Jesus não ensina a fazer isso. Porque Jesus falou: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu era forasteiro, vocês me hospedaram. E eu pude ministrar Jesus na vida daquele garoto. E esse garoto então precisava do quê? De um trabalho. Ele precisava de um trabalho. Recebeu a comida, estava com fome, recebeu o evangelho de Jesus e faltava o trabalho. Por isso que é importante, querido, o grupo familiar. O grupo familiar é algo de Deus tremendo. No sábado nós estávamos no grupo familiar de homens, compartilhando algumas coisas. Tinha um irmão que precisava de alguém para trabalhar. Ele falou: eu não acho ninguém para me ajudar, eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo. E de prontidão eu liguei para ele e falei: querido, você já arrumou alguém para trabalhar? Não arrumei, estou atrás. Eu tenho uma pessoa para você. No outro dia, aquele rapaz começou a trabalhar. Está trabalhando com o Armando da Maeva, está ali. Isso é igreja. Isso é o amor de Jesus derramado nos nossos corações por amor de um perdido. Então, querido, nós recebemos o poder do evangelho para transformar as pessoas, para transformar os perdidos. A palavra poder no original é dunamis. Dunamis significa poder transformador. É o poder do Espírito Santo que transforma as vidas. Como transformou a minha, transformou a tua vida. E nós estamos em processo de transformação todos os dias ainda. E nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas, apresentar Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que Jesus agora não é mais o unigênito de Deus? Antes ele era o unigênito, era o Filho único. Depois que ele veio, morreu, sofreu, padeceu por amor a mim e para você, se tornou o primeiro de muitos filhos de Deus. Por isso que nós estamos sentados aqui, porque nós recebemos o evangelho transformador de Jesus e nós podemos agora passar para outras pessoas. E nós precisamos entender isso, querido, que nós recebemos o evangelho de Jesus para agora trazer outras pessoas que estão perdidas, presas à mão de Satanás e seus demônios, para a libertação e para receber a salvação. E quando nós levamos esse evangelho, nós estamos fazendo com que a pessoa mude a sua eternidade. Nós mudamos a eternidade das pessoas. As pessoas estavam condenadas ao inferno, que foi feito para Satanás e seus demônios. E quando nós levamos a palavra do evangelho libertador, salvador, nós estamos tirando a pessoa da mão de Satanás e colocando na mão de Deus. Assim como eu e você fomos colocados na mão de Deus, nós estamos na mão de Deus, nosso Pai. Nós saímos do reino das trevas e nos transportamos para o reino da luz. E eu e você, nós temos esta responsabilidade, uma responsabilidade gostosa, prazerosa, de pregar o evangelho para todos aqueles que precisam de evangelho, para todos que precisam de transformação. E nós, como igreja de Jesus Cristo, comunidade de resgate, esta é uma igreja que prega o evangelho, que se preocupa com o perdido, querido. Nós nos preocupamos com o perdido. Nós fazemos muitas frentes evangelísticas aqui, muitas frentes. Uns dias desse atrás nós saímos aqui para a sinaleira ali no túnel. Foi algo, quem foi ali pôde ver a manifestação do poder de Deus. Foi algo tremendo e maravilhoso. E querido, é algo que eu e você precisamos entender, que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos dá ousadia para pregar o evangelho. Ousadia. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, estavam reunidos naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo. Estava tendo uma festa, tinha ali 14 nacionalidades reunidas naquela festa, homens de 14 nacionalidades.
E aqueles homens ouviram os apóstolos falarem da grandeza de Deus em seus idiomas. E os discípulos se levantaram com ousadia e eles foram taxados como que estavam bêbados. Levantou Pedro e disse: eles não estão bêbados, nem eu estou bêbado. E ele foi aquele que anunciou o evangelho para aquelas pessoas. Ele foi usado como um arauto do rei. Arauto é o mensageiro do rei Jesus. Eu e você, nós somos mensageiros do rei Jesus aqui na terra. Aleluia. A primeira ministração de Pedro, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Uma ministração, cheio do poder do Espírito Santo. Eu e você, nós recebemos o mesmo Espírito que Deus liberou para eles, é o mesmo Espírito que está na minha vida e está na sua vida. E nós precisamos, querido, pedir: Espírito Santo, me mostra como eu fazer, como eu falar, o que eu tenho para falar. Querido, o Ivan não está aqui nesta noite, mas nós somos muito ousados. Deus dá algumas características para algumas pessoas. Um tempo atrás, nós íamos no terminal aqui da Fortaleza. Como o Ivan trabalhou na empresa de ônibus, eu também conheço muito ali do motorista, eu conheço muito ali dos cobradores, que nós jogamos muita bola junto. Nós íamos ali, nós pedíamos permissão para eles: enquanto vocês ficam com o ônibus parado, deixa nós entrar ali para nós evangelizarmos as pessoas ali dentro do ônibus. Nós fizemos um folheto bem lindo, e nós entrávamos no ônibus, querido, o ônibus parado até sair, a pessoa estava fazendo trabalho, não podia descer do ônibus, né, que senão ia demorar mais, estratégia, né? Ficava sentado e nós, um minutinho da sua atenção, por gentileza, ministrávamos Jesus e dava o folheto. Tivemos tanta experiência dentro dos ônibus, querido, com pessoas chorando, confessando Jesus, confessando o pecado. E um que me marcou bastante é que quando nós estávamos ali ministrando, nós íamos descer do ônibus, tinha 2 travestis sentados atrás. E quando nós fomos descer do ônibus, eles chamaram nós e falaram assim: posso falar um minutinho com vocês? E nós escutamos eles. Daí ele falou para nós, para mim e para o Ivan: cara, eu sou soro positivo. Eu falei: para mim não tem mais solução. Eu falei: você sendo ou você não sendo, Jesus te ama. E Jesus te cura e te recebe você. Você quer aceitar Jesus? Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. E outra vez, querido, outra experiência que eu tive, que me marcou muito também. Eu estava em um local, era na madrugada, trabalhava num local. E naquela noite chegou uma pessoa ali para conversar comigo. E eu conversando com ela, comecei a falar do amor de Jesus para aquela pessoa. E ela falou: para mim não tem mais solução, Jesus não vai me receber. Eu falei: sim, mas por quê? Porque eu fiz uma operação. Eu falei: operação? Por que Jesus não vai te receber porque você fez uma operação? Ela tinha feito, querido, era um homem que fez a operação, tirou o órgão genital masculino. Daí eu falei: Espírito Santo, é 10 segundos que eu preciso de uma resposta. Eu preciso estar conectado, que nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo nesses momentos. O Espírito Santo me deu a resposta. Eu falei: tem 2 soluções para o seu caso. O nosso Deus é um Deus criador. Ele pode criar novamente esse órgão na sua vida. Ou você se tornará eunuco e só vai ser noivo de Jesus. A resposta. E ele começou a chorar, querido. Eu falei: você é homem. Jesus te fez homem, Deus te fez homem, Ele te ama. Então, querido, muitas experiências, e nós precisamos falar: Senhor Jesus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Querido, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito por pregar o evangelho. Deus, quando chamou o apóstolo Paulo, falou: Ananias, vai lá, ora por esse homem, porque ele vai sofrer muito, mas ele vai pregar meu evangelho, vai trazer revolução aonde ele passar. Onde o apóstolo Paulo passou, revolucionou, querido. E certa feita ele estava trazendo uma instrução para Timóteo, que era seu discípulo, que era seu filho. Ele falou: Timóteo, eu estou preso como um malfeitor, como um bandido aqui numa cadeia. As pessoas, elas me taxam como um malfeitor, porque eu prego o evangelho de Jesus. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Nós, querido, podemos estar aqui. Hoje tem um tio meu, irmão do meu pai, está fazendo aniversário. E a minha sobrinha ligou para minha mãe, conversando ali com depressão. Ela está lá em São Paulo, estava indo para Natal.
Mas a minha mãe declarando cura na vida dela. Sai depressão. A palavra de Deus não está algemada, querido. A palavra de Deus, ela se estende. Eu quero mostrar, tem como passar o vídeo? Quero mostrar para vocês aqui como a palavra de Deus não está algemada. Presta atenção nesse vídeo. Tira a praga Meu irmão, parece que está engraçado, não é verdade? Dá vontade até de rir, né? Imagina no mundo espiritual. Imagina no mundo espiritual um homem daquele que não tem voz, que não sai uma palavra, impondo as mãos sobre a vida de uma pessoa. Qual é a dificuldade que eu e você temos de pregar o evangelho de Jesus? O que me impede de falar do amor de Jesus para as pessoas? Eu e você, nós temos voz. Eu e você, nós temos o corpo perfeito em Jesus Cristo. E nós podemos estar andando, podemos estar falando do amor de Jesus. Em todos os lugares que nós podemos pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho na sua família, para os seus amigos. Você pode pregar o evangelho no hospital, na padaria, no mercado. Em todos os lugares você pode pregar o evangelho. Eu testemunho, querido, muito porque eu vivo isso. Isso é a minha vida, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu tive muita experiência quando eu não tinha me afastado de Jesus, que eu vivia nas madrugadas, querido. Eu vivia na madrugada e muitas vezes Deus usava as mulheres, idosos, para estar na madrugada evangelizando. E onde que eu ia, sempre Deus usava alguém para falar comigo. Imagina só, quando eu e você nos colocamos à disposição para pregar o evangelho, Deus olha para nós e diz: eu escolhi a pessoa certa. Eu escolhi a pessoa certa. Nós recebemos a salvação, é algo maravilhoso, mas não pode parar em mim, não pode parar em você. Eu quero, querido, declarar, querido, que todos nós recebemos o mesmo espírito de ousadia que Pedro, os apóstolos receberam do Senhor Jesus, é o mesmo espírito. Nós temos liberdade aqui no Brasil para falar do evangelho livremente, para andar com a Bíblia, para expressar o amor de Jesus. Tem lugares que não podem. Se você estudar sobre a igreja perseguida, eles perdem a vida. Tem países que eles têm que se encontrar, fazer culto em cavernas, porque senão chega ali o governo e destrói com aquela igreja, assassina aquelas vidas. Eu e você, nós temos a liberdade de expressão aqui no Brasil para falar do amor de Jesus. E o Senhor, querido, Ele está querendo cada dia mais fazer com que o reino dEle avance através de mim, através de você. Nós recebemos esse chamado. Eu e você, nós somos chamados para ser arautos do rei, para serem aqueles que levam a mensagem do rei. Era isso que os arautos faziam. Quando o rei queria dar alguma notícia para o povo, ele chamava os arautos, o arauto ia para frente de uma escada, o povo vinha para a rua e ele anunciava aquilo que o rei queria passar para o povo, que era uma nova notícia. Eu e você, nós temos a nova, a boa notícia, a mensagem do reino de Deus para anunciar para as pessoas. Isso é maravilhoso. De repente, querido, você sabe só um versículo da Bíblia, mas é esse versículo que Deus vai usar você para ministrar no coração de alguém. Outra vez eu e Ivan, nós estávamos lá em Itapema, nós fomos ministrar numa igreja, e nós saímos na rua, nos deparamos com uma cigana, e essa mulher parou nós e disse: eu posso ler a mão de vocês? Daí o Ivan falou: deixa nós ler a tua primeiro. Daí ela estendeu a mão. O Ivan falou: está vendo aqui, ó, tem dois caminhos. Esse caminho que você está andando está te levando para o inferno. E esse caminho aqui, ó, é que nós dois andamos. Esse caminho te leva para o céu, que é Jesus Cristo. Quando nós começamos a falar com aquela mulher ficou endemoniada.
O espírito de adivinhação que usava a vida dela começou a falar na boca dela. Nós repreendemos ela no meio da rua. Tinha uma pessoa, era bem no ponto de ônibus. Nós repreendemos o demônio. Aquela mulher confessou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. Uma cigana. Por quê? Porque nós entendemos, querido, que nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Eu creio, tenho certeza que todos nós aqui entendemos isso. Porque aqui é pregado a palavra de Deus. E a maior preocupação que nós temos, querido, os pastores, os apacentadores, a liderança da igreja, é fazer com que todos nós cresçamos e conheçamos a Cristo, para que Cristo venha a ser conhecido através das nossas vidas. Todos nós temos dificuldades em nossas vidas. Temos situações até muitas vezes complicadas. Mas isso não pode nos impedir de avançar. Isso não pode nos impedir, querido, de pregar o Evangelho. Isso não pode nos impedir de falar que Jesus ainda é o Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Isso não pode nos impedir. Quando Jesus, a última reunião que Jesus teve com seus discípulos, ele estava apresentando ali dois tipos de igreja. Estava apresentando a eclésia, que no hebraico é assembleia, reunião. E ele estava apresentando a eclésia, que no grego é chamados para fora. E Jesus falou para os discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Faz isso, liberta os cativos. Jesus deu ali a última instrução, depois ele foi para o céu. A última instrução de Jesus, ide pregar o evangelho. E a Bíblia diz que quando Jesus ele partiu, foi recebido no céu, sentou à direita de Deus. A Bíblia diz que os discípulos saíram para pregar o evangelho e os sinais aconteciam, as curas, as libertações, salvações, tudo acontecia. Os mortos eram ressuscitados porque eles saíram. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Que nós estamos na eclésia hebraica, assembleia, na reunião, aprendendo. Quando nós sentamos no nosso grupo familiar, nós estamos na assembleia hebraica, aprendendo. Quando nós saímos dali, nós estamos na eclésia grega, saídos para fora. Vamos ministrar a palavra na rua, onde você estiver, no seu trabalho, em todos os lugares. Nós somos esses dois tipos de igreja. Nós precisamos da igreja hebraica e da igreja grega. Dois tipos de igreja. Hoje estão inventando moda que não precisa mais da igreja estrutura. Isso é mentira de Satanás. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o povo, eles iam no culto, na oração, lá na igreja, e se reunia de casa em casa. Então, dois tipos de igreja. Essa é a igreja que nós participamos. Essa é a igreja que nós ensinamos, que nós participamos, como igreja resgate, culto e também grupo familiar. Você está recebendo a palavra, queridos? E olha só, nós precisamos estar motivados para pregar a palavra. Tem que ter uma motivação no meu coração, no seu coração. Por quê? Porque eu recebi isso do Senhor. E a palavra motivação é uma palavra que vem do latim, que significa motivere. E essa palavra significa ação, agir, sair de um lugar, estar em movimento. Essa é a palavra. Então nós precisamos, querido, estar em movimento com a palavra do evangelho, com as boas notícias. Eu preciso pregar para o meu amigo do trabalho, preciso pregar para o meu amigo, para o meu familiar, preciso pregar para alguém que eu encontro na rua, na fila do banco, no mercado. Eu preciso fazer com que essa palavra esteja em movimento. Eu preciso ter essa motivação no meu coração. Querido, muitas vezes a pessoa está precisando só de uma palavra. De repente a pessoa vem reclamar da vida dela para você, vem falar do problema, estou com uma dor aqui, estou com uma doença ali. Aí você fala, como muitas vezes eu também já falei, estou aprendendo. Bom, mas tem um comprimido bom aí para essa dor. Só que, querido, Jesus falou para mim impor a mão sobre o enfermo para curar o enfermo. E muitas vezes eu não faço, de repente é por medo. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele não nos deu o espírito de medo. Não nos deu o espírito de medo. E muitas vezes Deus coloca nós em situações para ver, para testar mesmo a nossa fé, para ver se realmente
nós praticamos aquilo que nós pregamos. Se nós praticamos aquilo que nós recebemos aqui na igreja como a palavra de Deus, e Deus vai colocar nós em situações para nós exercermos o nosso chamado, exercer aquilo que Ele tem depositado em nós através do Espírito Santo. É o mesmo que Ele depositou nos apóstolos, nos discípulos dele. Certa vez Paulo estava com os irmãos andando, indo para a igreja, para a oração. Ali tinha uma jovem com espírito de adivinhação. Foi um dia que aquela jovem começou a perturbar eles. Outro dia, aí Paulo olha para ela, tem um discernimento e fala: espírito maligno, sai dela. E a menina foi liberta. Ela adivinhava, ela ganhava dinheiro para os seus senhores. E através desta libertação, o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com os amigos deles? Foram para a igreja para oração? Não, foram para a cadeia. Já pensou? Você curar um enfermo na rua, expulsar um demônio, parar a polícia, o camburão lá, algemar você, vamos preso. Mas você vai feliz, né? Porque você fez a obra de Deus, né? Nós temos que ter essa motivação, querido. Eu já passei por algum sofrimento aí nessa estrada aí. Já saí corrido, já tive que ser escoltado pela polícia até o carro que nós estávamos. Eu e dois irmãos da igreja. Tinha uns caras no meio do mato lá fumando droga, e nós estávamos orando no lugar, expulsando os demônios ali. Nós fizemos um ato profético. E nós estávamos expulsando os demônios ali, e comecei a expulsar e gritar, e nós em oração em 3 ali. Daqui a pouco saiu 2 do meio do mato para cima de nós, dando soco, e eu comecei a defender os irmãos. Falei: vocês correm que eu vou defender vocês. E os caras dando chute, pontapé, e eu defendendo os dois. Corre. Subiram numa empresa, daí chegou lá os guardas já com o revólver na mão, já queria atirar em nós. Falei: calma. Pensa na bagunça santa. E daí eu falei: não, calma, é só os caras que iam bater em nós ali, estávamos orando ali. Aí chegou a polícia, o nosso carro ficou no meio da rua, todo aberto, querido, e eu fiz uma oração lá de cima. Esse dia minha mãe falei: Senhor, cega esses homens para que eles não enxergam o carro. E aqueles caras passaram do lado do carro e não enxergaram o carro, foram para o meio do mato. Daí a polícia nos escoltou até lá. O diabo furioso, querido. Mas valeu a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Eu quero incentivar todos vocês. Vale a pena amar Jesus. Vale a pena falar do amor de Jesus. Querido, quando você ganha uma alma para Jesus, isso traz uma alegria tão grande no nosso coração. Imagina no coração de Deus. A Bíblia diz que quando um pecador ele se arrepende dos seus maus caminhos, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, há uma grande festa no céu. E aí a Bíblia diz, Jesus falou assim, que ele teve compaixão de uma multidão, porque essa multidão estava como ovelhas sem pastores, sofrendo, aflitas. E ele teve compaixão daquela multidão. Esse café evangelístico das mulheres é algo tremendo de Deus, querido. Imagina uma amiga sua, será sua prima, alguma mulher que você vai trazer aqui, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, tem a vida dela transformada. Isso é algo maravilhoso. Ficará marcado para a eternidade esse ato que você fará. Precisamos evangelizar. Precisamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz como uma espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito. E quando eu ministro a palavra de Deus no coração de uma pessoa, o Espírito Santo vai lá e trabalha. Querido, o Espírito Santo ele convence do pecado. E muitas vezes as pessoas elas estão tão presas no pecado que elas acham que não tem mais solução para a vida dela. Cada um, querido, tem uma maneira de viver. Mas o Espírito Santo é aquele que faz a obra completa na vida das pessoas, como fez na minha e fez na vida de todos nós aqui. Cada um tem uma história de vida. A minha vida não foi fácil, mas Jesus ele me libertou, Jesus ele me resgatou. E eu louvo a Deus por isso. E assim como ele fez comigo, fez com você, tem pessoas lá fora que precisam desse mesmo amor. Foi por isso que Jesus veio, sofreu na cruz.
Querido, um dia tudo isso aqui vai passar. Como o pastor Alírio falou, os tesouros da terra vai ficar aqui. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, aquele que é o soldado de Cristo, ele não se envolve com as coisas terrenas, Timóteo. Ele faz tudo para agradar aquele que o alistou, que foi Jesus, que foi Deus. Muitas vezes nós perdemos muito tempo, queridos, com as coisas daqui da terra. E nos esquecemos que nós estamos apenas como passageiros aqui. Que nós somos cidadãos dos céus. É um tempo de passagem apenas que nós temos aqui. O Espírito Santo, ele falou algo no meu coração, querido, que eu até achei engraçado. Ele falou: a mulher, ela fala praticamente 5.000 palavras por dia. E o homem de 3.000 a 4.000. Como é que eu estou gastando as minhas palavras? Qual é o conteúdo das minhas palavras no meu dia a dia? Claro que sabemos que tem homem que pega uma parte das palavras das mulheres e fala um pouco mais, e tem mulheres que falam pode falar mais. Mas como é que eu estou gastando as minhas palavras? Eu falo mais do amor de Deus, das boas notícias ou das más notícias que nós ouvimos todos os dias aqui na terra? A boca fala o que o coração está cheio. Se meu coração está cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, se meu coração está envolvido, a minha vida está envolvida com as coisas do reino de Deus, querido, eu vou falar mais do quê? Mais das coisas celestiais. Buscais as coisas que são de cima, lá do alto. Nós precisamos buscar isso. Querido, e nós que evangelizamos, nós que pregamos a palavra de Deus, fomos chamados para isso. Nós recebemos dons espirituais. Nós recebemos dons espirituais. O Espírito Santo, os dons é carisma, é presente. O Espírito Santo nos dá presente. E eu, querido, quero orar aqui para a ativação dos dons espirituais. Todos os dons são importantes, demais para nós cristãos. Todos. Mas tem dois que nós, como evangelistas, como pregadores da palavra de Deus para os perdidos, precisamos buscar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim: ó, buscais com zelo os melhores dons. Tem dois deles que nós precisamos pedir. Espírito Santo, eu preciso desses dons para que eu venha ativar isso na vida das pessoas. Por exemplo, o casal ali estava no hospital. Ela não estava hospitalizada, a pequena estava no hospital, né? O Ivan foi lá no hospital, orou para essa criança. O Senhor se manifestou com cura. Está os pais aqui, a criança está aqui, porque Deus manifestou através da vida do Ivan com os dom de curas. Nós precisamos buscar isso, porque de repente lá onde você está, querido, não vai estar o pastor Alírio, o pastor Ney, a pastora Tamara, a pastora Marli, não vai estar a liderança, os jovens não vai estar o Leandro, não vai estar lá a Cris, você que vai no grupo familiar não vai estar lá seu líder. Quem é que vai ser usado por Deus lá? Vai ser você. E nós precisamos ativar isso. Então um dos dons, querido, é o dom de cura. Lucas 9,6 fala assim, ó: então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Curas, quando fala curas, está no plural aqui, está dizendo todo tipo de enfermidade, dor de cabeça, pode ser um câncer, pode ser o que for, um aleijado, pode ser o que for. Jesus cura todas as enfermidades, amém? E Ele quer usar a minha vida, a sua vida, para trazer saúde para as pessoas. Ontem eu estava lá no culto de curas e libertação na comunhão cristã. E o pastor Silvestre estava testemunhando que a mãe dele estava 30 dias no hospital lá em Curitiba com um tumor na cabeça. Chamaram a família, os irmãos foram para Curitiba para buscar a mãe morta. E ele tem alguns irmãos que não são cristãos. O pastor Silvestre falou: não, traz ela para cá. E o irmão dele falou assim, a cunhada: não vai, vocês não vão pensar que o pastor Silvestre vai levar a mãe lá para Blumenau, vai fazer a oração dele e a mãe vai ser curada. A mãe dele, onde estava sentada lá no culto, o tumor sumiu da cabeça. Não tinha mais nada, a mulher estava perfeita.
Querido, quantas manifestações de cura ontem lá. Quanta manifestação de cura, de libertação naquele lugar. E é igual aqui também. Nós vivemos no mesmo reino, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Outro dom, querido, que nós precisamos pedir, precisamos ativar na nossa vida, para nós estarmos sendo usados por Deus, discernimento de espírito. Como eu falei, o apóstolo Paulo passou para aquele lugar, teve um discernimento, é um espírito de adivinhação, mandou embora. Olha só o que diz aqui, Atos 8:7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aqui os dois dons atuando junto. Querido, esses dons, esse dom do discernimento de espírito, faz nós entendermos qual é o tipo de espírito que está agindo nos ambientes. Por exemplo, nós temos 4 tipos de espírito que agem sobre a face da terra hoje. 4 tipos. Primeiro é os espíritos angelicais. São os anjos de Deus que atuam na terra como ministros dos filhos de Deus. Eu falo que eles são ministros, eles ministram nossos favores. Certa vez Pedro estava preso, estava com muitos soldados ali cuidando dele. O anjo entrou naquela prisão, abriu a prisão, os soldados não viram, Pedro foi liberto. Os anjos que eles estão atuando em nosso favor. Mesmo com nossos olhos naturais nós não enxergamos, mas a Bíblia fala que nas regiões celestiais há uma guerra tremenda. E esses anjos nos protegem. Certa feita Daniel fez uma oração, demorou 21 dias para a oração dele chegar como resposta a Deus, porque havia uma guerra espiritual, anjos e demônios lutando para que essa oração não chegasse. E os anjos de Deus venceu quando Miguel chegou. Também nós temos os espíritos malignos, já falamos, espírito de enfermidade, muitos demônios atuando na face da terra hoje, querido. E essa jovem foi liberta desse espírito. O espírito humano, o homem no controle das coisas, humanidade. O homem atuando só através da emoção, através da sua vontade. Certa vez Jesus estava numa casa, colocaram um homem paralítico pelo telhado. E Jesus falou para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E ali estavam alguns religiosos que dizem: quem é ele para perdoar pecado? Eles não aceitaram o poder de Jesus curador na vida daquele homem, nem o poder perdoador de Jesus na vida daquele homem, porque a humanidade deles falava mais alto. E nós vamos entender, é o homem que está no controle. O homem faz a sua vontade, mas a vontade de Deus que é perfeita. Também, querido, tem um espírito lindo, maravilhoso, que é o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que está agindo aqui nesta noite. Nós precisamos discernir. Espírito Santo, é o Senhor que está agindo. Espírito Santo, é o Senhor que está colocando essa vontade no meu ser, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. E nós precisamos, querido, discernir quando as coisas é espírito maligno e Espírito Santo. E nós precisamos desses dois espíritos, desses dois dons para ser usado por Deus. Nós estamos aqui com o irmão João. Quanto tempo já está vindo aqui? 2 meses? Quase 2 meses. Como está a sua vida hoje? Transformado, lutando por uma aposentadoria que não vinha. Nós oramos, né? O Luiz, a Erika, cuidando dele, orando. Saiu a aposentadoria dele. Está ganhando mais do que ele pensava que ele ia ganhar. Glória a Deus, aleluia. Nem 2 meses sem Jesus. Deus é um Deus de coisas rápidas, querido. Deus fará coisas muito rápidas nas nossas vidas a partir desses dias. Então, querido, como eu falei aqui sobre os dons, todos nós, queridos, recebemos a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Todos nós. E eu sei, querido, que muitas vezes nós
nos achamos incapazes. Eu me achei muitas vezes incapaz, muitas vezes. Mas um dia o Senhor falou comigo e disse: quem te capacita sou eu. Quem te capacita sou eu. Querido, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. O Senhor vai usar você para curar enfermo. O Senhor vai usar você para libertar o cativo. Uma vez eu estava na rua, querido, passando ali na frente do shopping, na rua 7, o Espírito Santo falou no meu coração: para a sua moto. Eu ouvi ele falando aqui no meu ouvido como uma voz audível: para a sua moto. Tem um espírito de morte aqui atuando. E eu parei a minha moto. Quando eu parei, vi uma menina no meio da rua correndo, se jogando debaixo dos carros. E eu saí correndo, querido. As pessoas pegaram e levaram ela bem na porta do shopping, aquele aglomero de pessoas. E eu atravessei a rua. Eu falei: Espírito Santo, foi a tua voz. Eu quero que o Senhor complete a obra na vida dessa garota. Quando eu abaixei e as pessoas todas aglomeradas, eu pedi licença, coloquei a minha mão sobre a vida dela e falei: em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo. A menina ficou endemoniada igual uma cobra, ficou se fazendo assim no chão. Comecei a orar, ela começou a jogar para fora um monte de pedra de crack que ela tinha fumado, engolido. E eu comecei a orar por ela. As pessoas ficaram assustadas ali. Eu disse: sim, é livre em nome de Jesus. Querido, eu quero declarar que na sua vida essa ousadia vai ser a mesma. A mesma ousadia. Não tenha medo. É o mesmo Espírito. Amém, glória a Deus. Isso é algo maravilhoso e tremendo.